Uma comunista versus um conservador. Quem vai suceder Boric na presidência do Chile? Vamos acionar o correspondente internacional Paulo Henrique Araújo, do canal PH Vox, que acompanha a jornada eleitoral direto de Santiago. Com as alianças anunciadas pós-primeiro turno, a vitória da direita está encaminhada? O PH Vox vai ajudar a gente a entender aqui todo esse cenário. Ele já está aqui conosco no telão. PH, primeiro, muito obrigada por participar aqui conosco. É sempre uma alegria tê-lo aqui no Jornal da Oeste. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gesiane, boa tarde a toda a audiência. A alegria é toda minha. E estou aqui dividindo um pouquinho dessa imagem maravilhosa do entardecer em Santiago do Chile, banhado aqui pela Cordilheira dos Andes. E sim, nós tivemos uma noite nesse domingo extremamente positiva para a direita, tá? Nós tivemos uma eleição muito característica aqui no Chile, tá? Ela teve uma junção de todas as forças da esquerda na candidata do Partido Comunista, a Jeanette Jara, e a Jara veio como a única candidata de esquerda, e ela, que era ministra do Boric, veio ali também como uma moeda de troca pelo próprio apoio que o Partido Comunista deu ao Boric nas eleições anteriores para que ele conseguisse vir como candidato. A Jeanette Jara terminou em primeiro lugar nesse primeiro turno, mas é uma posição falseada. Ela ficou ali com um pouco mais de 26% dos votos. Só que algo que vem acontecendo aqui no Chile de maneira muito marcante é uma guinada à direita do eleitorado, da população. Hoje, a discussão aqui no Chile é de qual o tamanho desse eleitorado de direita. Acredita-se que seja em torno, Geisiane, de 60% a 65%, tá? E mesmo com o governo Boric colocando todos os chilenos para votar de maneira obrigatória, foi a primeira vez que isso aconteceu desde a chamada redemocratização, nós tivemos aí um resultado muito aquém da esquerda, não só para presidente. Eles perderam o controle na Câmara dos Deputados e também no Senado. Os partidos nominais de direita fizeram maioria para o Senado e para a Câmara. Bom, e aí fica a dúvida, por que então a Jara, mesmo tendo ficado em primeiro lugar na eleição presidencial, é considerada aí já praticamente carta fora do baralho? Praticamente todos os outros candidatos, eles eram de direita ou de centro, que não se identificava com nenhum dos lados, tá? Tínhamos 3 candidatos de direita, no caso, Antônio Kast, Evelyn Matei, que também é do Chile Vamos, era ministra do ex-presidente, o antecessor do Boric, Sebastián Piñera, e também aquele que é chamado como o Milei do Chile, Johannes Kaiser, o libertário. Esses 3 ficaram aí na segunda, quarta e quinta posição. Antônio Castro foi para o segundo turno com um pouco mais de 24% dos votos. E nós tivemos a Evelyn Matei em quinto lugar com em torno de 12%, mais de 1 milhão de votos. E Johannes Kaiser também com em torno de 13%. Assim que eles fizeram o discurso de concessão da sua derrota como candidatos de direita, eles rumaram para o centro de apuração e campanha do Antônio Kast. E antes do Kast fazer o seu discurso comemorativo, indo para o segundo turno, ele teve ao seu lado tanto Evelyn Matei quanto Johannes Kaiser endossando e apoiando a sua candidatura ao segundo turno. Além disso, nós temos também Parisi. Parisi foi quem ficou em terceiro lugar, mas com a votação muito expressiva, em torno de 20% dos votos. Ele foi muito votado na região norte aqui do Chile, e isso levou a uma condição de uma força política, uma segunda força política, talvez mais forte que a própria esquerda após o período eleitoral. A esquerda volta a se fragmentar. Dessa forma, Geisiane, a gente pode classificar já Antônio Kast como o virtual presidente do Chile. Muito difícil que ele perca essa condição de ser eleito ao final do segundo turno, que acontece em 14 de dezembro.
PH, para a gente bater bola aqui com os nossos analistas políticos, já estão aqui na tela. Vou passar a palavra então para o Serrão. Serrão, sua pergunta ao nosso querido PH Vox. PH, quais são as perspectivas desse futuro governo de coalizão de direita no Chile diante dessa esmagadora vitória e da destruição praticamente da anulação da esquerda no parlamento, já que ela não terá mais maioria nem no Senado, nem no Congresso para fazer oposição a essa coalizão de direita. Então, quais são as perspectivas dessa união da direita para uma mudança no Chile e quais podem ser os efeitos disso para o resto da América Latina? Pergunto, prazer estar aqui contigo, meu caro. São diversos pontos que precisam ser analisados. Foram três candidaturas de direita distintas, com pautas distintas, mas a pauta do José Antônio Kast, ela era muito firme. Ela falava muito sobre a questão de fronteira e também sobre a questão da segurança pública. Essas foram as duas principais pautas que ele trabalhou. Ontem, no seu discurso, após ter recebido o endosso de Johannes Kaiser e de Evelyn Matthei, ele falou abertamente sobre manter o Chile seguro e que o Chile precisa ser não somente um país de esperança, mas de trabalho, e que o trabalho possa ser feito para que daqui 4 anos, ao ele entregar a presidência, os filhos, os netos de todos os chilenos tenham um país melhor do que ele está recebendo. E ele vem trabalhando muito na questão da fronteira, sobretudo, porque existe uma entrada de venezuelanos, cartéis de drogas, grupos que são caracterizados como terroristas aqui no Chile. Então nós temos principalmente o Tren de Aragua da Venezuela, que é um dos pontos que o Castro promete combater. Outro ponto diz respeito aos carabineiros, que poderia ser classificado como a polícia militar aqui do Chile, muito perseguida pela esquerda e que conta com um grande apoio da população. Johannes Kaiser, o candidato libertário, também tinha uma pauta em favor dos carabineiros que deve ser assimilada pelo Castro. Para a América Latina, Serrão, a gente pode classificar essa derrota, e por isso que eu estou aqui no Chile, como uma grande derrota do Foro de São Paulo. Eu costumava dizer já nas semanas que antecediam essa eleição que o que acontecer aqui vai delimitar 4 eleições próximas e que poderia ou não prejudicar o Foro de São Paulo. Eleições na ordem: Honduras, Peru, Colômbia e Brasil. A esquerda chilena, ela é vista como uma espécie de corpo diplomático do Foro de São Paulo. E nós tínhamos, inclusive, a Michelle Bachelet sendo aí ventilada como indicada pelo governo chileno para ser a nova secretária-geral da ONU, para se ter a ideia. Uma membro do Foro de São Paulo, das mais ativas, aliada de Lula, que inclusive recebeu dinheiro de Caixa 2, vindo de construtoras, né, no passado para suas campanhas. São vários fatos desses que eu tenho, por exemplo, no meu livro sobre o Foro de São Paulo. Então, nós temos aí a possibilidade também de a classificação de todos esses cartéis, dentre eles, como o Ivan comentava anteriormente, o Cartel de los Soles ser classificado pelo governo chileno como uma organização terrorista e uma cooperação mais firme com o Equador, com a Argentina, com o Paraguai e o próprio governo dos Estados Unidos. Fabi Barroso, sua pergunta ao nosso querido PH Vox. Oi, PH, que bom tê-lo aqui. Eu realmente fico até sem saber o que perguntar, porque você já explanou tudo muito bem, mas eu vou no sentido do seguinte: qual é a movimentação, já que o Brasil vai fazer parte do eixo do mal, né? Infelizmente o Lula não cede em nada, a gente sabe que jamais cederá. Então, nessa nova configuração, já tendo aí como o Kast como presidente do Chile, né? O que vai sobrar para as ditaduras ou narcoditaduras da América Latina? E eu vou incluir o Brasil nessa, porque é muito difícil a gente não ser considerado uma narcoditadura. Fabi, o prazer é todo meu, querida, sabe, sempre a alegria de estar contigo. Olha, sobra quase nada, tem até aquele meme, né, que o pessoal faz no Twitter, não sobrou nada pro Betinha,
Pois é, a situação do Lula vai de mal a pior, porque nós tivemos o fracasso da COP, e a COP era para marcar uma posição diplomática do Brasil, e no meio de tudo isso, de todos os problemas, o Lula foi para a Colômbia, onde se reuniu em uma cúpula da CELAC para sair em socorro do Maduro. E isso também está contando muito, mas muito negativamente na questão das negociações do corpo diplomático brasileiro com a Secretaria de Estado americano. Então, o Lula ele já tem uma posição complicada pelas suas próprias falas, tem a questão do envolvimento do Brasil com Rússia, China e Irã, e também com Nicolás Maduro. A América Latina ela vai dando uma guinada muito firme à direita em um período recorde de 8 a 9 meses, e o Brasil tem de ficar cada vez mais isolado no seu próprio, entre aspas, quintal geopolítico, querida. PH, muito obrigada pela participação aqui no nosso Jornal da Oeste. Transmito a você aqui o carinho da nossa audiência, os elogios aqui, as informações que você trouxe na nossa audiência. Muito obrigada, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Até a próxima. Até a próxima, o carinho também é agradecido. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.